queria agradecer, em nome da SBIM Paraná, né, a participação de todos, em especial o Dr. GC e a doutora Heloísa, que estão disponibilizando o tempo para discutir um pouquinho sobre vacinas com a gente. Então, nós vamos começar com a doutora Heloísa, que é pediatra, é membro do Departamento de Imunizações da SBP, é médica do controle de infecção também do Hospital Pequeno Príncipe e vice-presidente da SBIM Regional Paraná. O Dr. Gessé, que vai estar conosco na sequência, também é infectologista, é atualmente gerente de vacinas da GSK e vai estar contribuindo com a gente também com esse tema aí sobre as vacinas meningocócicas. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu agradeço, Andressa, aí pelas nossas apresentações, né? Sejam bem-vindos aí a esse terceiro webinar que nós estamos fazendo pela Sociedade Brasileira de Imunizações Regional Paraná. Eu acho que é um momento que a gente está tendo para poder discutir, mesmo à distância, né? Todos os nossos assuntos aí que são muito importantes durante essa pandemia, né, que é um ano bem desafiador para todos nós. E a gente, conversando com o Dr. Gessé e conversando com a Andressa, nós achamos bem interessante falar sobre esse tema da meningococcemia, das meningites por meningococo, porque é um tema de uma doença muito grave que a gente tem muito receio com todo esse movimento da pandemia agora, que as coberturas vacinais não estão como se desejaria. Então, eu vou começar falando um pouco da epidemiologia, vou começar a compartilhar a minha tela com vocês. Então, me coube falar hoje sobre a epidemiologia da meningite meningocócica, vou trazer alguns dados aqui nossos, também alguns dados nacionais, aqui meus conflitos de interesse, né, só para deixar tudo bem esclarecido, né, bem informado. Então, a Neisseria, ela é uma bactéria muito conhecida, né, que ocorre epidemias e surtos há muitos anos, tem uma maior incidência em crianças menores de 1 ano, casos fatais em torno de 10% a 20%, e algo muito importante, né, de 11% a 19% dos sobreviventes apresentam sequelas. Então, isso é algo também muito, muito complicado com essa doença. Quando a pessoa sobrevive, ela ainda tem um risco muito grande de ter as sequelas, né, como no final dessa infecção. Então, a transmissão é uma transmissão respiratória também, a gente está ouvindo muito isso hoje, né, com relação ao coronavírus, e a meningite meningocócica também, ela é de transmissão por gotículas respiratórias. Também, em alguns casos, quando tem as lesões de pele, também pode haver a presença do meningococo nessas lesões. O período de incubação de 1 a 10 dias, uma média de 4 dias, um período infectante de até 24 horas após o início do antibiótico específico. Como eu já comentei anteriormente, a letalidade, de 10% a 20%. E uma informação interessante é os contatos domiciliares. É muito importante que eles tenham um risco aproximadamente 500 vezes maior do que quem não tem um contato domiciliar. Então, de fato, essas pessoas precisam ser realmente bem acompanhadas. Então, os fatores de risco, né, para essa aquisição da doença são os contatos, como eu já comentei, domiciliares, os contatos de creches, os escolares, exposição às secreções, compartilhamento de utensílios de alimentação, profissionais de saúde com exposição direta às secreções orais desse paciente, né, então isso também tem risco, né, no momento de intubação ou de uma aspiração, isso pode também expor, né, expor os profissionais de saúde. Outros fatores de risco também são os estudantes universitários, viagens para áreas endêmicas, recrutas militares também, pessoas que convivem em ambientes conjuntos, né, que compartilham ambientes também têm maior risco. Profissionais da área de microbiologia que também estão trabalhando no dia a dia, né, estão expostos a essas bactérias também. Então, como eu comentei também, é de transmissão respiratória, então existe uma colonização que é assintomática, né, das vias aéreas superiores, então a gente pode ter portadores assintomáticos de uma maneira geral entre 10% a 35%, e nos locais onde ocorre um caso, em geral, o estado de portador
ele está em torno de 50%. Então, isso é bem importante, por isso que essas pessoas, né, acabam tendo mais risco também, quem já é portador, ele é um pré-requisito, né, o estado de portador, para que a invasão ocorra para a corrente sanguínea. Então, com relação a isso, o estado de portador tem um papel, né, muito importante na disseminação da doença. E um dos principais fatores de risco para a colonização da nasofaringe é a idade, e as taxas mais altas de portadores assintomáticos são na população de adolescentes e adultos jovens. Eles, em geral, mais de 23% dessa população pode ser um portador assintomático, né, e por isso que recentemente, mas já há algum bom tempo já tem essa recomendação pelas sociedades científicas de também ter a vacina para essa faixa etária. Bom, o nosso tema de hoje é vacinação meningocócica em tempos de pandemia, né? Então, eu quis trazer aqui também o que tem havido, vamos dizer assim, de discussão a nível de Organização Mundial de Saúde, a nível de todas as regiões, né, do mundo que estão passando. Essa é um problema mundial, né, não é uma situação só local, é uma situação mundial. Então, a Organização Mundial de Saúde também tem feito vários esforços no sentido de manter as vacinas, não só da meningite, todas as vacinas, obviamente, né, acessíveis para as crianças, né, inclusive, né, ela tem colocado isso muito também no seu site, né, falando como uma pandemia não apaga outras doenças e seu impacto, os riscos de novos surtos de doenças infecciosas estão aumentando, e as interrupções das assistências à saúde tem um impacto devastador na mortalidade infantil, porque são crianças que não vão ao pediatra, não vão fazer sua consulta de puericultura, não são checadas as suas carteiras vacinais, não tem orientação do médico para fazer a vacina, então tudo isso vai interferir muito na adesão dessa família a levar a sua criança para a vacinação. Em 2020, já tem mais de 80 milhões de crianças menores de 1 ano vivendo em países que relatou já algum tipo de interrupção no programa de imunização devido a várias situações, né? Devido a essa questão do isolamento domiciliar, a baixa disponibilidade de EPIs para os profissionais de saúde e o medo de contrair o Covid-19. Então, a OMS tem trabalhado muito, ajudando os países a equilibrar isso, a orientar que a vacina deve ser feita, inclusive a otimizar as visitas, né, as visitas que as crianças e os familiares fazem aos centros de vacinação, tanto públicos quanto privados, fazendo mais doses para que não se perca a oportunidade nem os prazos, e a ameaça de surtos de doenças evitáveis e até óbitos está realmente muito, digamos assim, muito próximo se essa situação não for contemplada. Na Itália, inclusive, apesar de toda a situação de Covid que eles passaram, eles conseguiram manter a imunização infantil como uma parte dos serviços essenciais de saúde. Nós temos ouvido muito isso, né? Cirurgias essenciais que agora só devem ser feitas nesse período de maior risco. Agora já estamos, graças a Deus, felizmente, já no momento de que está havendo uma estabilização, mas mesmo assim, de qualquer forma, o serviço de imunização é um serviço essencial à saúde. Ele deve funcionar independente da pandemia, da fase que a pandemia se encontra. Então, eles conseguiram manter, garantindo as rigorosas medidas de prevenção e controle de infecção, horários e distanciamento físico em salas de espera. Então, tudo isso já faz parte agora da nossa rotina atual e isso é bem importante que seja mantido e que dê segurança para que essas famílias e as crianças possam ir tranquilos para a vacinação. A Síria, que é um país também muito turbulento, mas tanto a OMS quanto a Unicef fizeram uma campanha nacional de imunização de 5 dias em junho agora, né, nesse ano agora, já 2 meses atrás, para fechar as lacunas de vacinação entre crianças. Então, isso foi muito importante, porque eles vacinaram mais de 210 mil crianças. Então, todo mundo está, enfim,
os órgãos que regulam a questão de vacinação estão trabalhando com a questão da recuperação desse período vacinal que ficou muitas vezes parado devido à pandemia. Também nos Estados Unidos, né, esse artigo saiu agora no dia 8 de julho, mostrando que realmente teve uma queda, um declínio em todos os Estados Unidos, em todos os estados, devido durante a pandemia de coronavírus, né, então isso já é fato lá concreto, aqui mostrando, né, esses estados com o tom de azul mais escuro, mostrando o quanto por cento que reduziu. Então, quanto o mais escuro significa que reduziu 60% a adesão nas campanhas de imunização, no calendário vacinal, na adesão vacinal dessas crianças americanas. Então, a gente pode ver aqui o mapa dos Estados Unidos, praticamente, né, a maioria dos estados teve uma redução entre 10% até 60%. Isso é muito importante, né? E é vamos dizer assim, um prenúncio de um momento de risco para surtos futuros. Aqui também não ficou muito, não está muito claro, aqui ficou um pouco ruim esse slide, mas só mostrando aqui o mapa dos estados, todos com curvas de declínio, né, dos estados americanos, mostrando essa questão. O estado de Michigan publicou um artigo recentemente também, mostrando que no estado de Michigan teve uma redução de 50% na adesão aos calendários vacinais. Com relação aqui no Brasil, a gente também tem a informação da redução das coberturas, né? Hoje eu trouxe aqui, mostrando, aqui como nós vamos falar da vacina meningocócica, mostrando esse slide aqui com a redução da cobertura vacinal nos adolescentes com 13 anos de idade de 2018 já, que já havia uma baixa, vamos dizer assim, adesão na campanha. Agora, 2019, o que a gente tem, já tem de concreto e já divulgado pelo Ministério da Saúde, é que tem em torno de 50% a 40% de redução, conforme o tipo de vacina, nos calendários vacinais para todas as vacinas, de uma maneira geral. E o Paraná também, com uma cobertura aqui, em 2018, né, baixa também para adolescentes, que é uma população que nós sabemos mais difícil, né, para vacinar. Já não era muito boa em 2018, né, esse slide do Dr. Gessé, que gentilmente cedeu para apresentar, a gente teve uma redução também para 41%, aquilo que eu comentei, né, 2019, a gente está com uma redução bem significativa, né, com relação às adesões vacinais, tanto em adolescente quanto em lactente, que sempre foi o público que mais, a faixa etária que mais frequenta os centros de imunização. Agora, falando um pouco a respeito da questão dos sorogrupos, né, sobre a epidemiologia, uma série histórica que eu trago aqui para os senhores verem, com relação aos sorogrupos desde 2008 até 2019, são dados do Ministério do Sinan, do Ministério da Saúde, mostrando como existe uma dinâmica, né, entre o aumento desses sorogrupos. Sempre, claro, o C foi o mais prevalente no nosso país, mas a partir de 2015 a gente já começou a perceber essa variação. 2018 já percebemos também o B crescendo, o W também e o Y aparecendo. Em 2019 já observamos o B mais prevalente, quase que alcançando o C na prevalência, 40 a 48,2, né? E aqui também o W se mantendo, né? Desde que ele tem circulado, e também o Y. Então, mostrando essa dinâmica, né? E também, comparando só o W e o Y, a gente percebe como o W também tem mostrado uma grande dinâmica de isolamento, de identificação nos últimos anos, e também o Y aparecendo de uma forma também mais constante no nosso meio aqui a nível nacional, essa distribuição.
Por faixa etária, a gente sempre teve os menores de 2 anos e até os menores de 5, a faixa etária mais prevalente, mas se nós formos olhar também ao longo dos anos aqui, nós também temos observado as cores mais escuras dos 2 últimos anos, 2018 e 2019, também a faixa etária de adolescentes e também de 40 a 59 anos. Com relação aos óbitos, com relação ao W e ao Y também, nós observamos que eles têm uma letalidade também significativa, isso aqui comparando apenas esses 2 sorogrupos, que não vamos dizer assim, são também meningococos que têm uma morbidade, uma letalidade bem significativa. Com relação à distribuição dos casos confirmados da doença, que foram sorogrupados em 2019, nós tivemos, dos casos de doença, 46,2% dos casos sorogrupados das doenças meningocócicas, ou seja, 473 casos. E 53,8% eles não foram sorogrupados. Então, nós temos praticamente metade dos nossos casos de meningococo, eles não foram identificados quanto ao seu sorogrupo. Então, como isso é muito dinâmico, isso também fica uma lacuna, vamos dizer assim, da nossa identificação. Isso ocorre muitas vezes porque o próprio meningococo tem que existe toda uma rotina de um envio de amostra, porque ele é uma bactéria uma alta labilidade, se não tivesse conservado todo esse transporte, toda a rede de frio, enfim, ser bem, vamos dizer assim, adequada, ele pode chegar ali na ponta, no LACEN, no nosso caso aqui é o LACEN Paraná que recebe essas amostras, mas a sorogrupagem é feita no Adolfo Lutz, e até chegar no Adolfo Lutz, essa amostra pode chegar não viável. Então, nós temos uma grande, infelizmente, porcentagem, vamos dizer assim, de casos não sorogrupados. Aqui também eu trouxe essa distribuição por faixa etária da doença meningocócica de 2019, mostrando, claro, a prevalência sempre maior na faixa etária menor que 2 anos, mas mostrando aqui para todos os senhores como é importante essa faixa etária dos adolescentes, entre 15 e 24 anos, né, adultos jovens já, também com uma prevalência alta e que são casos que também preocupam muito. Aqui voltou, deixa eu... Isso. E com relação também ao meningococo B, também eu trouxe aqui 190 casos em 2019, a faixa etária mais atingida de 1 a 4 anos, né, menores de 1 ano também, e de 5 a 9. Mas também tem frequências nas outras faixas etárias, um meningococo que também circula de maneira bem importante. O meningococo tipo C, tivemos 228 casos em 2019, e também aqui mostrando a prevalência, porque até há pouco tempo essa população não era vacinada, agora já é disponível, já está disponível, mais de 15 a 24 anos, e que são os casos que, como eu comentei no início, portadores também muitas vezes, a maioria das vezes, portadores assintomáticos, né? E aqui a distribuição dos casos do Y também mostrando que ele tem uma prevalência bem importante na população de adolescente e adultos jovens, e do W é uma distribuição já em crianças menores, e também é interessante mostrando aqui também na faixa etária de 50 a 54 anos. Foram 36 casos em 2019. Aqui também eu já também comentei aqui com relação aos sorogrupos por faixa etária, os menores de 1 ano, uma prevalência maior do B, as crianças de 1 a 4 anos também com prevalência mais importante para o B, 5 a 9 também o B, e os menores de 10 também o B aumentando a prevalência. Isso é bem importante nas nossas orientações. Já para a faixa etária maior, de 10 a 19 anos, nós temos várias situações que estão acontecendo, que não que estão também mostrando a nossa distribuição aqui, que está mostrando do C mais prevalente na faixa etária de 10 a 19 anos, e também de 10
a 14 anos. Heloísa, desculpe só interromper, eu acho que está tendo... Eu vou voltar aqui o compartilhamento da tela. Está ao vivo lá. Bom, então, só comentando aqui, né, como eu já comentei, que muitos casos de meningite meningocócica não são sorogrupados, agora falando também, retornando aqui só da questão da faixa etária, a faixa etária é menor de 10 anos com uma prevalência bem importante do sorogrupo B, e a faixa etária de menores entre 10 e 19 anos, maior prevalência ainda do C, mas o B também aparecendo, assim como os outros sorogrupos. Com relação à questão do sorogrupo, dos óbitos, né, de doença meningocócica que foram sorogrupados no Brasil, nem todos os casos de doença meningocócica é possível conseguir também a sorogrupagem do meningococo. Então, dos 246 óbitos em 2019 por meningococo, 45% foram sorogrupados e 54% não foram sorogrupados. Tá? Com relação a... nós vamos dar um intervalo aqui, que ela está fazendo mais uma... A parte técnica que está fazendo mais uma questão aqui de... Com o novo link, parece que está funcionando, viu? Funcionando, né? Tá certo. Tá dando certo. Uhum. Ok, pessoal. Desculpem aí o problema técnico, tá? Mas ainda está no início, então, quem não teve algum problema no link, agora já vai funcionar super bem e tá bem tranquilo para ver a melhor parte da aula, que é com o Dr. Gessé. Então, já estou terminando aqui a minha apresentação, falando da letalidade também dos casos, né? Que nós temos uma letalidade em 2019 nós tivemos um total de 1.037 casos, e a letalidade ela é maior nos extremos, né, nos menores de 1 ano, e também as faixas etárias mais elevadas. Aqui, esse slide também foi gentilmente cedido pelo Dr. Gessé, mostrando que em todas as faixas etárias nós temos os riscos de óbito. É uma doença que pode não ser tão frequente, mas quando ela vem, ela tem um risco de óbito muito importante, e por isso que nós temos que de fato, preveni-la. É uma doença muito grave. Aqui também é algo que a gente tem falado bastante da epidemiologia, por ela ser muito dinâmica, mostrando os casos de Santa Catarina. O Dr. Gessé também cedeu gentilmente esse slide, mostrando essa dinâmica da mudança também dos sorogrupos, vendo onde era mais frequente por muito tempo o meningococo B e C, com o aparecimento bem importante do W, né, praticamente 26%, né, dos casos. Então, mostrando como a dinâmica aqui, nós temos um exemplo muito claro aqui no estado de Santa Catarina, como os meningococos realmente mudam de uma maneira importante ao longo do tempo. Aqui mostrando também a nossa epidemiologia, a nossa série histórica de casos, né, incidência por habitantes. A gente teve um declínio, claro, em 2010 entrou a vacina na rede pública, né, a vacina meningococo, então com o tipo C inicialmente, né, e com isso a gente já observa um grande impacto, né, na nossa taxa de incidência, reduzindo muitos casos, mostrando o papel, né, da imunização. Aqui também, nos casos, uma série histórica que eu vou apresentar para os senhores do Hospital Pequeno Príncipe, dos últimos 13 anos, nós tivemos 100 casos de doença meningocócica. Desses 100 casos, praticamente quase 40% de crianças menores de 2 anos, com 12 óbitos, né? E o que a gente também tem são vários casos, né? A doença meningocócica, nós tivemos 100 e 47 nessa série histórica de meningites bacterianas não especificadas. Então, muitas vezes, nós não conseguimos isolar o meningococo, e é um caso de meningite meningocócica, porque muitas vezes o paciente já está usando
ou doença meningocócica, melhor dizendo, usando algum antimicrobiano, então não é possível fazer a identificação do agente. A gente também observa uma queda da doença meningocócica ao longo do tempo, mas, de qualquer forma, nós temos sempre picos, né, que aparecem entre os anos. De sorogrupos também, o que nós temos mais identificado é o grupo B e C, mas já tivemos Y e também o W tem aparecido de alguma forma também para nós. Bom, eu estou encerrando aqui a minha apresentação. Peço desculpas por algum problema técnico aí que tivemos, mas em seguida agora virá o Dr. Gessé nos apresentar. E aquela campanha que eu sempre comento durante as minhas apresentações, é vacinação em dia mesmo na pandemia, que é uma campanha da SBIM, também da Sociedade Brasileira de Pediatria, e a conclusão com relação à epidemiologia da doença meningocócica, que ela é muito dinâmica e específica por região, devido à labilidade do meningococo, muitos casos da doença meningocócica e dos óbitos, a gente não tem o sorogrupo desse agente, e fica uma lacuna da informação sobre o sorogrupo desse meningococo, e o isolamento social imposto pela pandemia pode retardar a circulação de outros micro-organismos, mas não vai apagá-los, né? Os riscos, e também pode ser um fator desencadeador de vários surtos por outros agentes, e muitos preveníveis por vacina, porque, como eu comentei lá no início, realmente é muito importante que seja mantido, né? A vacina é um serviço considerado essencial, e ele deve ser mantido funcionando, vamos dizer, mesmo em qualquer fase da pandemia. Isso é uma determinação da própria Organização Mundial da Saúde. Então, eu agradeço a atenção de todos, e a minha mensagem, né, de agradecimento e de sempre estar, enfim, nós médicos, principalmente nós pediatras, os infectologistas, a gente tem que estar sempre orientando os nossos pacientes para que eles realmente não deixem de cumprir os seus calendários vacinais. Muito obrigada. Obrigada, doutora Heloísa. Vamos dar sequência ao doutor Gessé. Bom, então, boa noite a todos. Espero que vocês estejam me vendo, me ouvindo. Não sei se... Está ok. Ok, Porque a minha tela aparece aqui meio que congelada. Bom, mas eu então gostaria de agradecer então o convite da doutora Heloísa, da Andressa, para a gente falar um pouquinho aí da vacinação meningocócica nesse momento que a gente está tão preocupado com uma pandemia, né? A gente, claro que tem motivos mais do que suficientes para nos preocuparmos com a questão do Covid, mas enquanto a gente aguarda ansiosamente por uma vacina, por uma proteção para essa doença, a gente não pode deixar que doenças que são preveníveis por vacinação retornem, porque as nossas coberturas caem de maneira cada vez mais importante. Não só pelo Covid, mas algo que já vinha acontecendo antes da pandemia, mas nesse momento isso se torna muito crítico, né? Então, a última coisa que a gente gostaria nesse momento é de ter um surto ou uma epidemia de doenças imunopreveníveis durante esse período de pandemia. Então, eu vou compartilhar alguns slides aqui com vocês. Vou pedir para a Andressa ou a Heloísa me avisarem na hora que vocês estiverem enxergando a minha apresentação. Ok, está aparecendo. Bom, então, só para a gente contextualizar, né, nossa intenção é falar um pouquinho das vacinas meningocócicas, da proteção contra a doença meningocócica, exatamente nesse momento, né, em que a gente tem aí tantas outras preocupações epidemiológicas, a gente vive uma crise sanitária, né, que a gente não vê aí há tantas gerações. Mas a gente não pode se descuidar, então, daquilo que pode ser prevenido, né, por vacina. Só para a gente por questões de transparência, né, minha declaração de conflito de interesses, eu sou funcionário da GSK, falo em nome da companhia, e sempre que nós falamos é importante a gente divulgar 2 e-mails que são de interesse do público da área médica. Primeiro, o medinfo@gsk.com, este é um
e-mail é utilizado para que o profissional de saúde possa obter informações sobre artigos científicos, sobre os produtos da GSK, e até mesmo o material dessa aula, caso esteja de interesse. E o outro e-mail é o farmacovigilância@gsk.com. Através desse e-mail, todas as notificações de eventos adversos com vacinas ou qualquer outro produto da GSK também podem ser relatados. Bom, então, vamos aí falar sobre a proteção da doença meningocócica. Eu não vou retornar aqui aos pontos iniciais que a doutora Heloísa já mencionou, né, destacando apenas que é uma doença extremamente grave, de curso agudo, a evolução é muito rápida, em 24 a 48 horas, um paciente que pode estar muito bem, já está numa unidade de terapia intensiva e pode evoluir para óbito de forma muito rápida, né? A letalidade da doença, mesmo com tratamento adequado, dados internacionais colocam entre 8% e 15%, e nós sabemos que a letalidade no Brasil é ainda um pouco mais alta nos últimos anos, apesar do declínio do número de casos de doença meningocócica após a introdução da vacina conjugada contra o meningococo C no PNI, a letalidade continua basicamente a mesma, em torno de 20%. Em 2019, a gente teve uma letalidade de 24% da doença, esses são dados atualizados do próprio site do Ministério da Saúde. Então, é importante que a gente sempre destaque isso. A doutora Heloísa também já falou sobre as sequelas, né? As sequelas variam de acordo com faixas etárias, né? De 10% a 30% dos sobreviventes podem ter sequelas importantes, tanto do ponto de vista neurológico, como sequelas da meningite, mas também sistêmicas, né? Caso a doença se apresente como a doença meningocócica. Então, amputações, perdas substanciais de pele, alterações que às vezes vão aparecer só mais tarde, né? Como os sintomas aí de deficiências auditivas, alterações de aprendizado. Então, realmente é algo que a gente precisa se preocupar de maneira sempre constante, né, para que os nossos pacientes possam estar protegidos. A epidemiologia é bastante variável de acordo com as regiões do mundo, de acordo com países, de acordo com períodos. Esse mapa mostra a distribuição de sorogrupos ao redor do mundo, e a gente observa que realmente a distribuição é muito variável. Em alguns países, especialmente no hemisfério norte, a gente tem um predomínio do sorogrupo B. A gente também observa isso no nosso Cone Sul, na região Argentina, Chile. Brasil, a gente já tem uma distribuição que é mais ou menos equivalente entre C e o sorogrupo B, mas em algumas regiões, outros sorogrupos ainda são muito importantes, como o W, como o sorogrupo Y, e a gente tem até o sorogrupo X, para o qual não existe vacina ainda, nenhuma vacina desenvolvida. Aqui é só para a gente ver, né, onde tem predominado, as regiões do mundo onde tem predominado o sorogrupo B, e a gente vê que são vários países, tanto do hemisfério sul quanto do hemisfério norte, e é importante que a gente sempre esteja atento a essas variações epidemiológicas que, como a doutora Heloísa disse, elas são às vezes imprevisíveis. No Brasil, a gente tem um predomínio geral do sorogrupo C, mas algumas regiões, como o Sudeste, já apresentam aí uma distribuição que é basicamente equitativa, né? Quase a metade dos casos já são produzidos pelo sorogrupo B. Região Sul, existe uma situação específica no estado de Santa Catarina, onde o sorogrupo W vem ganhando destaque nos últimos anos. A proporção, a distribuição de uma maneira geral de sorogrupos se apresenta dessa maneira. Em 2019, a gente teve cerca de 40% dos casos produzidos pelo sorogrupo B, cerca de 49% dos casos pelo sorogrupo C, e o restante distribuído entre os demais sorogrupos. Lembrando que praticamente a metade dos casos não são sorogrupados. A distribuição etária, os menores de 1 ano continuam a ser o alvo principal da doença, mas a gente não pode esquecer de outras faixas etárias, crianças maiores, adolescentes e até mesmo adultos jovens. Nos lactentes, a doença se manifesta de maneira precoce, entre o 5º e 6º mês de vida. Esses são dados obtidos de casuísticas do Reino Unido, mostrando ali realmente que a doença corre precocemente na idade das crianças com menos de 1 ano de vida. Nós não temos esses dados com tanta precisão no nosso site do Ministério da Saúde, mas é importante que a gente lembre que a proteção desses indivíduos precisa realmente ser precoce. Bom, mostrando a
distribuição de sorogrupos por faixas etárias, nós vemos que em crianças menores de 1 ano, em 2019, o sorogrupo B realmente ganha aí o destaque, cerca de 60% dos casos são produzidos por esse sorogrupo. Isso quer dizer que o sorogrupo B vem aumentando em número absoluto nesses indivíduos? Não. Isso ocorre porque, após a introdução da vacina em 2010 para o sorogrupo C, o número de casos desse sorogrupo vem se reduzindo, e o que a gente vê agora é uma manifestação aí proporcional desses sorogrupos outros, né, devido à redução absoluta do número de casos de C. Mas, nessa faixa etária, é inequívoco aí inequívoca a importância do sorogrupo B nesse momento, e isso também já se observa para as crianças com menos de 10 anos, onde 70% dos casos são produzidos por outros sorogrupos. Então, o que é importante, que mensagem que eu já passaria desde aqui? É que quando a gente pensa na proteção da doença meningocócica, a gente precisa realmente pensar de uma maneira ampla, tentando fazer aí uma proteção contra todos os sorogrupos para os quais nós podemos imunizar. Então, é importante lembrarmos desses dados, porque nesse momento, né, para as crianças, inclusive com menos de 10 anos, a gente também já tem a importância desse sorogrupo B. Os adolescentes, a doutora Heloísa também falou muito bem sobre o seu papel na transmissão da doença para outros grupos etários. A gente sabe que o pico de ocorrência do estado de portador assintomático nesses indivíduos ocorre em torno de 19 anos, como a doutora Heloísa falou, cerca de 23% desses indivíduos podem ser portadores de algum isolado de Neisseria meningitidis, e são eles que transmitem para outras faixas etárias. Então, a importância de se imunizar o lactente não é só na sua proteção direta, que obviamente é o ponto mais importante, mas também porque as vacinas conjugadas nós sabemos que têm a capacidade de reduzir, de atuar no estado de portador assintomático. Então, se eu vacino o adolescente com as vacinas conjugadas, eu tenho chances de reduzir o estado de portador e reduzir a transmissão para outras faixas etárias. Isso foi muito bem demonstrado no Reino Unido com a vacina C conjugada, e a gente tem dados também europeus mostrando quanto que o adolescente está exposto a esse ambiente mais que predispõe à transmissão de cepas de Neisseria, não necessariamente ao adoecimento, mas predispõe a esse adolescente se tornar um colonizado, um portador assintomático. Então, nós temos aqui dados de uma universidade no Reino Unido, a Universidade de Nottingham, mostrando que nos primeiros dias do primeiro ciclo de aula desses indivíduos, nós vemos que o estado de portador assintomático pula de 6,9% nessas barras que são coloridas em verde, para 23,1% após 4 dias do primeiro ciclo desses indivíduos na universidade. Para aqueles indivíduos que frequentam os refeitórios, a gente vê que no início do ano letivo, o estado de portador era de 13,9%, e em 3 meses ele pula para 34,2%, mostrando que o convívio, o contato próximo desses adolescentes, desses jovens, aumenta o risco deles se tornarem portadores. O outro gráfico mostra dados de recrutas militares na Finlândia, onde os recrutas eram analisados no início e no final desse período, nesse estágio, né, do serviço militar. E a gente observa que no início do serviço militar, apenas 2,2% eram portadores de algum isolado de Neisseria. Ao final desse período, 18,5%. Então, nós sabemos que o adolescente ele está realmente predisposto, alguns fatores de risco para a colonização de Neisseria são muito atribuídos a essa faixa etária. Esses são dados de um estudo recente feito na Austrália, publicado no começo desse ano, que mostram que existe um risco relativo maior caso o indivíduo fume, especialmente narguilé ou mesmo tabaco, aqueles indivíduos que estão expostos ao beijo têm um risco aumentado, né, o fumar o cigarro, como eu já havia mencionado, frequentar bares e casas noturnas, ou seja, aglomeração, que são situações muito frequentes do adolescente. Então, não é por acaso que o adolescente acaba realmente sendo o principal portador. Um outro ponto, um outro fator de risco identificado também foi a infecção do trato respiratório superior. Aqui, eu repito, não é para o risco de doença, mas sim para o risco de colonização por algum isolado de Neisseria.
E lembrando que no adolescente, as sequelas também podem ocorrer, né? A gente tem 3% de amputações, 12% perda auditiva, 18% de cicatrizes cutâneas. Então, é um grupo etário que talvez seja menos afetado, mas é igualmente importante, as sequelas nesse grupo também são muito consideráveis. Bom, então vamos falar um pouco sobre as vacinas, né? Nós temos as vacinas conjugadas, né, que foram um grande avanço para a proteção da doença meningocócica. Nós temos as vacinas que inicialmente foram desenvolvidas para o meningococo C, posteriormente essas vacinas foram ampliadas para outros sorogrupos, o A, o C, o W e o Y. Essas vacinas trouxeram um avanço em relação às vacinas de uma geração anterior, as vacinas polissacarídicas. As vacinas polissacarídicas eram usadas muito mais em períodos de surtos ou epidemias, né, porque elas realmente não tinham, primeiro, não podiam ser utilizadas em crianças menores de 2 anos, elas não produziam a imunidade adequada em crianças pequenas, a gente sabe que elas não estimulam a imunidade dependente, ou seja, elas não tinham resposta quando se fazia doses de booster. E as vacinas conjugadas, que são vacinas polissacarídicas conjugadas a um carreador proteico, elas conseguem produzir essa resposta, ativar células T, elas conseguem produzir uma resposta adequada nos lactentes, e elas têm esse efeito de uma resposta anamnésica, ou seja, uma memória da imunidade celular. Então, isso realmente trouxe um grande avanço aí na proteção dessas doenças, desses sorogrupos. E aqui, só para demonstrar que essas vacinas também mostram um efeito de diminuição no estado de portador. Então, a gente vive agora um período em que a vacina ACWY está sendo introduzida no nosso programa público para os adolescentes de 11 e 12 anos. Esses são dados da Polônia em indivíduos também da carreira militar, né, são indivíduos jovens, adultos jovens, mostrando que no grupo que foi vacinado com a vacina ACWY, ACWY conjugado CRM, nós tínhamos um total de 9,6% de carreadores. Os indivíduos que foram vacinados, esse total foi de 1,2%. Então, o grupo não vacinado tinha uma chance de ser carreador muitas vezes maior do que aquele grupo não vacinado, mostrando também o papel dessa vacina ACWY na diminuição, né, com impacto no papel de portador assintomático. Então, esses são dados importantes e eu acho que isso deve estimular ainda mais, né, que os nossos pacientes, aí, os nossos adolescentes, possam utilizar essa vacina. Bom, aqui apenas para mostrar esse processo de conjugação, a vacina Menveu da GSK é uma vacina polissacarídica, com cada um desses sorogrupos, conjugada a um carreador proteico, uma proteína chamada CRM, que é uma mutação da toxina difterica, né? Então, isso daqui promove a apresentação antigênica mais efetiva e aquelas vantagens que eu já havia mencionado. A posologia da Menveu, só para que a gente né, se lembre, ela atualmente é recomendada no esquema de 2 doses mais reforço aos 12 meses para os lactentes. Se esse lactente começa a vacinação a partir do 7º mês, a recomendação é de 2 doses apenas, sendo que a segunda dose é feita no 2º ano de vida. Crianças acima de 2 anos, adolescentes ou adultos, é o esquema de 1 dose. Os reforços dessa vacina são preconizados pelas sociedades médicas, tanto a SBIM quanto a SBP, e se recomendam reforços em torno do 5º ano, depois na fase de adolescente. Então, é importante seguir essas recomendações locais, as recomendações da sociedade. A imunogenicidade dessa vacina, bem demonstrada em lactentes, né, para os sorogrupos ACWY, lembrando que a proteção máxima, a imunogenicidade máxima que essas vacinas produzem, elas ocorrem sempre com o esquema completo da vacinação. Então, esquemas incompletos, nós não temos como garantir a resposta plena que a vacina pode produzir, a proteção que essa vacina pode produzir. É importante completar sempre o esquema vacinal, e a gente sabe que as nossas doses de reforço no nosso PNI tem tido uma cobertura ainda mais baixa em relação às doses iniciais. Então, é muito importante a gente sempre lembrar os nossos pacientes a complementarem as doses de reforço. Bom, os dados de segurança da vacina são bem conhecidas, essa é uma vacina que já está há bastante tempo no mercado, é uma vacina bastante segura,
Para o lactente, as reações de sensibilidade, eritema, induração, algumas reações mais sistêmicas, como irritabilidade, podem ser observadas. Esses são dados que comparam a vacina Menveu com as vacinas de rotina, mostrando que não há uma diferença significativa em relação aos efeitos adversos de Menveu com as vacinas habitualmente feitas nessa faixa etária. Em adolescentes, né, que a gente tem que relembrar agora, que é um grupo etário que tem sido alvo do próprio Ministério da Saúde, a imunogenicidade de Menveu também se mostra bastante adequada para todos os sorogrupos. Então, é algo que está bastante estudado, os dados de segurança, não só para o lactente, mas também para o adolescente, são bem conhecidos. Nós sabemos que, em geral, os adolescentes são mais suscetíveis aos eventos adversos locais, à dor local, em duração, né? Mas, de uma maneira geral, é uma vacina bastante bem tolerada. Bom, e o meningococo B? Por que o meningococo B não faz parte desse rol inicial das vacinas conjugadas? Porque a cápsula do meningococo B, a cápsula polissacarídica desse meningococo, ela não produz a imunidade, a resposta imunogênica que os outros sorogrupos produzem. Realmente foi um grande desafio aí tecnológico para que se conseguisse produzir uma vacina capaz de ter uma representatividade global das inúmeras variantes de cepas que nós temos do meningococo B. E para isso foi utilizada uma tecnologia diferente, né, que é a chamada vacinologia reversa, que parte do princípio da análise do genoma da bactéria para se identificar possíveis genes que vão produzir proteínas capazes, né, de produzir os anticorpos com a atividade bactericida. E dessa forma, então, a vacina Bexsero foi desenvolvida com 4 proteínas que estão na membrana externa dessa bactéria, e essas 4 proteínas, então, vão produzir anticorpos que vão garantir aí uma representatividade de diferentes cepas distribuídas a nível global. Então, essas são 3 das principais proteínas que nós temos como antígenos da vacina, associadas a uma proteína porina A, que está contida numa partícula que nós chamamos de membrana de vesícula externa, que fazia parte aí da primeira geração das vacinas contra o meningococo B. Bom, imunogenicidade dessa vacina também muito bem estudada em lactentes, inicialmente no esquema 3+1, posteriormente no esquema de 2 doses mais reforço, desde o ano passado, esse é o esquema que já está em bula dessa vacina, né, mostrando que não há uma diferença na resposta imunológica, imunogênica desses desses 2 esquemas, né, mostrando, então, um perfil aí de não inferioridade do esquema de 2 doses mais 1. E também uma vacina que é bem tolerada em lactentes. Sabemos que é uma vacina um pouco mais reatogênica, produz um pouco mais de febre, mas quando comparamos com as vacinas de rotina, ela tem um efeito que é bastante semelhante às vacinas habitualmente feitas na mesma faixa etária. Quando a vacina é coadministrada com as vacinas de rotina, eventualmente a gente tem um pouco mais de febre. Isso ocorre em alguns países onde a vacina é coadministrada, mas aqui no Brasil as sociedades já preconizam que a vacina seja feita aos 3 e 5 meses, então distanciando aí das vacinações de rotina. Pode ser coadministrada com as vacinas, como eu mencionei, de rotina, né? Tanto do primeiro ano de vida, quanto as vacinas feitas aos 12 meses, como vacinas de vírus vivo, sarampo, cachumba, rubéola, varicela. E também existem dados de coadministração de Bexsero com a vacina Menveu. Então, a vacina Menveu, na verdade, é a única que nós temos alguns dados, estudos de coadministração, né, mostrando que não há interferência na resposta de anticorpos, na resposta imunogênica, nem dos antígenos presentes na vacina Bexsero e nem nos anticorpos, na produção de anticorpos contra os sorogrupos que estão presentes na vacina Menveu. Então, é importante a gente ressaltar, né, esses estudos aí de coadministração, porque eles realmente nos dão segurança e certeza de que não há interferência entre a aplicação e a coadministração dessas 2 vacinas. Só relembrando a posologia de Bexsero, né, uma posologia que também modificou desde o ano passado,
de um esquema de 3+1 para um esquema de 2 doses mais 1. Então, o lactente, a partir dos 3 meses de vida, faz 2 doses, com reforço aos 12 meses. Mesmo lactentes que iniciam um pouquinho mais tarde, aos 6 meses de idade, precisam também fazer 2 doses com esse reforço a partir dos 12 meses de vida. Lembrando que, quanto mais precoce for esse reforço, desde que respeitados os intervalos preconizados, melhor. A criança vai ficar com atingir, né, os níveis plenos aí de resposta imunogênica mais precocemente. Crianças de 12 a 23 meses também fazem 2 doses e precisam de um reforço que pode variar dos 12 aos 23 meses de vida. E crianças acima de 2 anos, adolescentes, adultos até os 50 anos, fazem apenas 2 doses, e nesse caso com intervalo mínimo de 1 mês entre as doses. E aqui até para a gente lembrar, né, para os adolescentes especialmente, lembrar que nós temos aí uma vacina com 4 antígenos que pode ser feita com 2 doses, nesse intervalo mínimo de 1 mês. E isso vale não só para adolescente, mas para todas as crianças aí a partir de 2 anos de idade. Apenas aqui como histórico, essa vacina foi licenciada na Europa já em 2013, ela começou a ser utilizada no Reino Unido para dentro de um programa público em 2015, né? Foi aprovada nos Estados Unidos para adolescentes. Lá a epidemiologia da doença é um pouquinho diferente daqui do Brasil e de outros países, inclusive da Europa, e a vacina é sempre recomendada, as vacinas de meningococo B são aprovadas para essa faixa etária. E ela já está aprovada em mais de 40 países, existem mais de 30 milhões de doses aí aplicadas, com um perfil de segurança bastante fidedigno àqueles estudos iniciais que ajudaram a licenciar a vacina. E aqui no Brasil, a bula foi atualizada no ano passado, né, mudando o esquema de 3 doses mais 1 para o esquema de 2 mais 1. Né? Isso trouxe aí mais comodidade para os pacientes. Bom, as vacinas meningocócicas, nós sabemos que, em geral, não são avaliadas através de estudos de eficácia, porque a doença meningocócica é uma doença muito pouco frequente, e não é só no Brasil, mas em vários lugares, em todos os lugares do mundo. Então, os estudos de eficácia aqui geralmente não cabem, porque seria necessário alocar nos estudos centenas de milhares de pacientes entre o grupo placebo e o grupo que utilizaria a vacina. Então, esses estudos de vida real, que nós chamamos, os estudos de efetividade, de impacto da vacina, ganham muita importância para esse tipo de vacina, especialmente as vacinas meningocócicas. Existem vários países que já utilizam essa vacina nos seus programas públicos. Em muito breve a gente vai ter dados aí de países europeus, mas a gente tem alguns dados aqui para mostrar, né, de programas públicos que utilizaram a vacina, como o Canadá. Né? A província de Quebec, no Canadá, as províncias têm programas de vacinação que são mais ou menos independentes, né? Então, o que foi visto naquela província foi um histórico crescente de casos de doença meningocócica pelo sorogrupo B, desde um período bastante prolongado, isso especificamente numa região chamada Saguenay-Lac-Saint-Jean. E a gente pode ver nesse gráfico, né, em roxo, essa linha crescente, ascendente, mostrando aí a elevação de casos do sorogrupo B, enquanto os outros sorogrupos estavam em decréscimo ou se encontravam estáveis. E a autoridade sanitária dessa localidade, então, decidiu implementar um programa público para vacinar um grupo-alvo, né, para a doença meningocócica, e eles vacinaram um grupo bastante extenso, que foi do lactente, de crianças com 2 meses de vida, até jovens com 20 anos de idade. Cerca de 60 mil indivíduos eram elegíveis para essa vacinação em massa, e 83% deles receberam pelo menos uma dose da vacina. Lembrando que os esquemas vacinais, na época, eram utilizados, eram os esquemas recomendados, preconizados para cada faixa etária. Bom, esse estudo, primeiro, mostrou que dados de segurança eram muito consistentes com aqueles reportados nos estudos clínicos, não foi encontrado nenhum evento adverso inesperado após esse programa de vacinação, e o impacto da vacina foi bastante significativo. Esses são dados que mostram o impacto após 4 anos dessa campanha, ou seja, não foi
não foi um programa de vacinação instituído e mantido ao longo do tempo, mas ele foi uma campanha localizada, feita lá no ano de 2014, e o que a gente vê? Uma redução de 96% na incidência da doença naquela população-alvo vacinada, ou seja, as crianças com 2 meses até 20 anos de idade. A incidência decresceu no período pré-campanha, que era 2006 a 2014, era de 11,4 por 100 mil, e ela decresceu para 0,4 por 100 mil no período pós-campanha, 2014 a 2018. A efetividade calculada, ou seja, a efetividade mesmo na população que não havia sido vacinada, foi de cerca de 80%. Então, o impacto aqui realmente é importante a gente demonstrar, né? Esse foi o primeiro grande estudo de vida real com dados de efetividade da vacina, né, num programa público. Certamente a gente vai ter ao longo desse ano aí outros estudos sendo publicados, sendo liberados, especialmente na Europa, e é interessante a gente acompanhar esses dados aí ao longo do ano. Bom, e Menveu tem estudos de vida real? Então, mesmo as vacinas ACWY, que estão aí há tanto tempo, elas também precisam dos estudos de efetividade. Aqui a gente tem um exemplo de um estudo feito na Coreia com um grupo de militares. Foram mais de 1.500.000 indivíduos recrutados para o serviço militar naquele país. É obrigatório, né, tanto o serviço militar, então por isso esse número tão grande. E os indivíduos aqui, adultos jovens, né, adolescentes aí dos 18 até adultos com 31 anos, foram vacinados em massa, né, e a efetividade da vacina, então, foi medida em 88,2%. E é importante a gente ressaltar que, após 2 anos desse programa de vacinação, nenhum caso de sorogrupo A, C ou W ou Y foi evidenciado. Os casos de doença meningocócica invasiva que foram reportados eram pelo B ou pelo X. Então, embora a efetividade aqui não seja 100%, mas a gente tem que lembrar que não houve casos ACWY nessa população vacinada, mesmo 2 anos após aí a vacinação. Então, também são evidências aí do impacto, né, da vacina ACWY no controle, na prevenção de doença meningocócica em alguns estudos aí com grandes populações. Bom, então, basicamente, essas eram as mensagens. Eu acho que a doutora Heloísa abordou muito bem os dados epidemiológicos, eu não tenho muito a acrescentar, mas eu queria só mostrar um pouquinho mais sobre as vacinas propriamente, né, para que a gente pudesse debater um pouquinho mais aí nos próximos minutos. Eu não sei se a minha câmera está funcionando ou não. Obrigada, Gessé. Foi ótima a tua apresentação. Eu acho que agora agora está funcionando sua câmera. Então tá ótimo. Tá tudo certo. Andressa, se quer, foi excelente a tua apresentação. Acho que, nossa, deu para a gente realmente fazer uma revisão e uma atualização muito, muito completa aí de todo o histórico mesmo da vacina, né, da vacina antimeningocócica, que é uma vacina que, para quem já é pediatra há algum tempo, nossa, teve muitos casos já, apesar de não ser tão frequente, é uma doença que a gente já viu muito, e aí são os casos que a gente não esquece, né, para quem já atendeu o caso de meningite meningocócica, é um caso que você dificilmente esquece depois que você vê, né, então são casos difíceis, não são casos simples. Então essa vacina era muito esperada, né? Hoje a gente tem uma expectativa enorme, lógico, com a questão da pandemia, realmente é uma situação também sem precedentes, mas a vacina meningocócica também, por muito tempo, a meningocócica conjugada teve muita expectativa para chegar também, né? Então é uma vacina que a gente vive agora no século XXI com ela presente, assim, mas a gente sabe o quanto ela também, nossa, como ela foi muito esperada também, e que felizmente hoje ela está disponível, né, e em grandes escalas, né, tanto na rede pública quanto na privada, algumas, nem todas na privada, mas eu acho que a gente já deu um salto enorme aí com relação à vacina. Andressa, não sei se você está vendo aí algumas perguntas pelo chat, senão eu posso
começar uma pergunta. Não, Eu pode vou... começar, que eu não estou conseguindo visualizar. Tá, eu vou já... vou fazer uma pergunta aqui para começar a discussão, mas eu já aproveito para convidar todos a mandarem suas perguntas pelo chat, tá? Que a gente vai estar visualizando aqui e vai estar fazendo a pergunta para o doutor Gessé, tá? Então, deixa eu só colocar aqui, Ana Luísa, só vou fazer a, a primeira pergunta, Gessé, que eu faria é assim, esse estado de portador que, em geral, os adolescentes têm, que nós sabemos que o adulto jovem também tem, e que isso é uma coisa assim dinâmica, né? Aquilo que a gente conhece é algo que vem e que fica temporariamente com a pessoa. Em média, quanto tempo a pessoa pode ser um portador? Você tem esse dado só por uma questão até de mostrar mais essa importância da vacina, né, com relação à redução da taxa de portador? Então, esses dados não são tão simples de se obter, porque para você fazer esses estudos, você teria que fazer coleta de exames em série durante um período muito prolongado, né? Mas a gente sabe que ele pode durar poucas semanas, de 2 semanas até alguns meses. Então, alguns indivíduos, por algum motivo, eles são portadores por um período mais prolongado, né? Nós não sabemos bem quais são os fatores que levam esse indivíduo a ter a bactéria mais tempo, a ser um carreador por mais tempo. Mas, em geral, isso é em torno de 2 a 4 semanas, aí, esse período de estado de portador, e a bactéria é eliminada espontaneamente, né? O próprio sistema imune consegue ali eliminar essa bactéria. Lembrar que é necessário que, para que a gente tenha uma forma invasiva, não só o sistema imune desse indivíduo vão fazer parte dessa resposta, mas a própria capacidade de virulência da bactéria. Então, precisa haver aí uma conjunção entre uma bactéria virulenta e um indivíduo não apto à resposta adequada, para que a gente tenha doença invasiva, né? E talvez por isso o lactente acaba sendo mais vulnerável à doença meningocócica em si. Tá certo. Tem uma pergunta aqui no chat, né, que eu vou fazer para você, então, e também sobre a questão dos esquemas vacinais. Então, o que eu queria perguntar para você com relação aqui é uma pergunta do Dr. Valdecir Veduato, né, o adolescente que fez o esquema vacinal com a meningite SWY na infância e o reforço 5 anos depois, deverá fazer mais uma dose na adolescência? E a mesma pergunta ele faz com relação à meningite tipo B, Gessé. O que você tem para nos orientar? Então, vamos responder primeiro em relação à meningo B, né? Para a vacina Bexsero, até esse momento, nós não temos dados referentes ao período de booster, né? A quando se deverá fazer o booster. Então, nesse momento, ainda não está definido o intervalo entre o esquema primário e o booster para essas crianças mais velhas. É claro que o booster é de 12 meses, sim, isso é muito bem definido, mas para essas crianças mais velhas, esse intervalo ainda não está definido. Para as vacinas ACWY, isso também vai variar de vacina para vacina, né? Para a vacina Menveu, nós não temos essa definição em nossa bula, mas a gente recomenda que as recomendações das sociedades é que devam ser seguidas. Então, tanto a SBIM quanto a SBP recomendam que a vacina seja feita em torno dos 5 anos e, novamente, na adolescência, né? Se esse adolescente recebe pela primeira vez a vacina, a recomendação é que ele faça uma nova dose 5 anos após da vacina CWY. Nós sabemos que os títulos de anticorpos, eles realmente decaem ao longo do tempo, e esse período seria o período aí em que a gente precisa para obter um booster novamente. Quanto mais velho for o indivíduo, menor a chance aí, menor o risco de doença meningocócica, mas isso é algo que precisa ser avaliado caso a caso, o risco que esse indivíduo tem frente à doença meningocócica, disposição ou fatores de risco individuais. Então, cada uma das vacinas vai ter uma recomendação específica, até mesmo quando a gente tem fatores individuais de imunodeficiência, deficiência de complemento, por exemplo, em que esses reforços vão ser necessários. Perfeito, perfeito,
Gessé, tem uma pergunta aqui também, da Daiane Pereira, se há algum tipo de teste para identificação da infecção. Caso sim, quais seriam? Eu acho que é uma pergunta mais do diagnóstico aqui das meningites. Aí, por favor, Heloísa, você fica à vontade para responder também. Mas se você suspeita de um quadro. Bom, a doença meningocócica, primeiro que ela nem sempre é tão fácil de ser diagnosticada de pronto, né? Os sintomas são inespecíficos, né? Uma criança com febre. Quanto mais nova, quanto mais bebê for essa, né? Quanto mais o menor for o lactente, às vezes mais difícil é de se identificar, porque ainda não tem sinais de meningite, essa criança tem uma bacteremia, tem um quadro de sepsis, mas que não está caracterizado como meningite, são as medidas habituais para um diagnóstico de uma criança febril. Vai ter que se colher hemocultura, vai ter que se buscar aí o foco infeccioso. Agora, se há sinais de meningite, não há outra alternativa a não ser a coleta do líquor, e aí existem muitos métodos para diagnosticar, desde um GRAM, que vai visualizar a bactéria, a cultura, que vai identificar essa bactéria, e atualmente a gente tem métodos moleculares que facilitam e dão um diagnóstico mais rápido, né, um diagnóstico etiológico mais rápido. Então, todos esses são possíveis de serem utilizados no diagnóstico da doença meningocócica. Você que está aí na clínica no dia a dia, por favor, complemente aí minha resposta. Não, é isso mesmo, Gessé, é exatamente isso. É verdade, o que a gente faz de rotina, os métodos moleculares, infelizmente, pelo alto custo, a gente não tem tanto acesso, né? Mas o que nós fazemos mesmo é a hemocultura, o líquor, né, que nós encaminhamos aí para o LACEN, a gente faz essa cultura também do líquor, né, fazemos a bacterioscopia, mas basicamente são esses métodos diagnósticos, né, porque não existe nenhum teste rápido, nem nada assim para meningite meningocócica, infelizmente não tem nada, né, nesse sentido. E também é uma metodologia mais, assim, vamos dizer, mais tradicional, né, que a gente usa ainda para o diagnóstico da meningite meningocócica. Bom, com relação, eu também tinha uma pergunta que eu tinha deixado aqui com as doses de reforço, que o doutor Valdecir já comentou, você já fez também esse comentário. Eu queria pedir também uma opinião sua, né, com relação a essas nossas coberturas vacinais que estão, assim, reduzidas, e como você mostrou, e eu também acabei falando, né, com relação a isso, reduziu de 2019, né, nunca atingiram vamos dizer assim, nível, né, que a gente gostaria que eles tivessem, né, em torno de 80%. E agora, com relação também aos lactentes, que também tiveram uma assim, o que você Gessé? Então, falhou um pouquinho o seu som, Heloísa, não sei se foi a minha internet, às vezes pode acontecer, mas eu entendi que você me pergunta sobre o que a gente poderia fazer em relação a melhorar essas coberturas vacinais, né? Isso. É isso, né? Olha, eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, né? Eu acho que é do poder público, acho que o Programa Nacional, as direções regionais, as direções estaduais de vacinação precisam atuar de maneira muito sinérgica e também junto com as sociedades médicas. Eu acho que o papel que a SBIM faz é muito importante, difundindo informação e conversando com os pediatras sobre vacinação e reforçando essa importância. Mas eu acho que depende um pouco de cada um de nós, né? Nós estamos, seja dentro de uma clínica privada ou dentro de um ambulatório público, a gente não pode deixar que uma criança mantenha sua carteirinha de vacinação desatualizada. Eu acho que o papel do médico é fundamental, não só do médico, do profissional de saúde, do enfermeiro, da enfermeira também é fundamental na recomendação de vacina. Então, a gente sabe que tem muitos fatores atualmente de grupos de WhatsApp, fake news ocorrendo o tempo inteiro falando contra vacinas, né? Então, a gente sabe que se o profissional de saúde ele fala com segurança,
orienta de maneira, com linguagem acessível, esses pais ou esses indivíduos que precisam ser vacinados, em geral, isso é o determinante para que as pessoas mantenham e se engajem na vacinação. Então, eu acho que o nosso papel individual é total, é uma cadeia, desde o federal até o papel que cada um profissional de saúde vai precisar ter nesse momento. Tá certo. Eu acho que essa tua fala foi muito importante, porque eu acho que, claro, todos os profissionais de saúde são importantíssimos, né? Nessa fala sem hesitação, uma fala segura também, acessível de entendimento, e também essa questão de que o médico também, vamos dizer assim, esteja bem, vamos dizer, bem convencido da importância, né? Porque muitas vezes ele fala, veja lá o que você pode fazer. Ele tem que fazer uma recomendação mais, né, dirigida mesmo e com segurança, que com certeza também a família vai entender e vai dar o devido valor. Isso é muito importante também. Agora, assim, o que a gente teve também discutido no nosso último webinar aqui da SBIM Paraná foi a questão da volta às aulas e do risco, daí, com a volta às aulas, logicamente, mesmo com os cuidados que vamos ter nesse momento de volta, houve uma interação de uma forma de preferência mais controlada e do risco dessas doenças voltarem, né? Então, a gente vê com preocupação, né, com essa cobertura aí de 50%, né, Gessé, inclusive para a doença meningocócica, o risco de termos casos, né, quando as pessoas não estão fazendo as suas vacinas e justamente nos adolescentes e jovens que até têm uma linha de pensamento para a volta às aulas, de que se comece por essa população, né, pelos adolescentes e pelos os alunos de ensino médio, porque são crianças que já têm mais consciência das questões de higiene das mãos, de afastamento, são adolescentes que vão entender isso melhor do que crianças pequenas, de 2, 3, 4 anos, né? E com relação a isso, eu acho que a gente tem muito ainda a trabalhar para trazer esses adolescentes, que são mais difíceis até, inclusive, né, com relação à vacinação, porque eles vão ser muito importantes também nessa questão de se eles estiverem vacinados, de diminuir a questão do risco da doença. E também a outra questão, que eu não sei se você também quer comentar, que a gente está vivendo uma pandemia com a contagem diária de leitos de UTI, com a contagem diária de leitos de enfermaria disponíveis para a Covid, e uma outra doença grave, como a meningite, que em geral é caso de UTI, né, não é caso que você vai internar numa enfermaria, é doente de UTI, são casos que vão competir com os outros casos que já estão aí também acontecendo de coronavírus, né? Então, acho que isso também, eu acho que em questão de terapia intensiva, de todas as doenças, assim, a que vai com certeza para a UTI, né, assim que entra numa emergência, a doença meningocócica é uma doença clássica de atendimento e manejo em UTI. Então, eu acho que isso também é uma preocupação a mais para que você realmente, né, contenha essa doença, para que não vá já sobrecarregar o sistema que já está muito sobrecarregado. Não, eu acho perfeita a sua colocação, né? Eu acho que a doença meningocócica aqui seria até um dos exemplos de doenças imunopreveníveis que podem ser graves, que a gente tem que ficar atento. Mas doença meningocócica ainda é cercada de uma outra questão, né? Ela gera pânico. Imagina um caso de doença meningocócica numa escola que está começando a ter seus alunos voltando aí do distanciamento social. Eu acho que existem muitas situações aí que podem ser hipotéticas, mas nem tanto, né? Elas ocorrem e a gente, acho que todos nós já vivemos situações aí de doença meningocócica numa escola e o caos que isso leva na escola, todo mundo tem que tomar quimioprofilaxia. Então, assim, eu acho que a gente pode evitar uma série de contratempos com uma simples vacinação, né? E que, nesse momento, tem ampliada aí a possibilidade no SUS, né, para as crianças de 11 e 12 anos. Outras faixas etárias não estão contempladas, outros adolescentes não estão contemplados, mas é sempre aquela possibilidade de também complementar aí esse calendário sempre que possível.
Exatamente. Nossa, eu acho que foi muito bom essas ponderações, né, a discussão, a gente consegue tirar mais dúvidas. Eu acho que agora o nosso chat também não está com mais nenhuma pergunta, mas aqui eu recebi pelo WhatsApp muitos elogios aí, adoraram sua aula, foi muito clara, explicativa, e ela vai ficar disponível, né, também pelo YouTube, então quem não conseguiu participar agora pode visualizar depois, né, então a gente teve uns probleminhas aí no início da minha apresentação, mas isso vai estar tudo certinho lá no YouTube também, então a gente vai conseguir ter acesso à informação, a gente vai deixar disponível lá. A gente está aprendendo, né, nós também estamos numa curva de aprendizado da tecnologia virtual também, estamos fazendo uma curva de aprendizado geral esse ano para várias situações, né, mas a gente se esforça bastante, né, a Andressa, que é a nossa presidente, que sabe bem as dificuldades, mas as coisas têm conseguido ir bem, felizmente. Então, eu agradeço a atenção de todos, eu passo a palavra para, não sei se o Gessé quer fazer uma consideração final, e daí, Andressa, se você puder nos finalizar para todos aqui, muito obrigada. Eu gostaria só de agradecer também o convite, Heloísa, Andressa, agradecer a SBIM Paraná, e eu acho que a mensagem principal é essa, né? Nesse momento aí que a gente vive uma crise sanitária, não podemos deixar que as crianças fiquem sem vacinação para complicar ainda mais essa crise. Vamos incentivar a vacinação dos nossos pacientes. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada, agradeço mais uma vez, doutor Gessé, doutora Heloísa, pela disponibilidade do tempo, né, de estar aqui com a gente. As aulas foram ótimas, muito esclarecedoras. Mais uma vez, a gente desculpa os probleminhas técnicos que só aparecem para quem faz evento, né? Então, a gente está se adaptando, mas eu acho que são oportunidades de aprendizado e agradeço também os participantes. A aula vai estar lá disponível na íntegra para quem quiser assistir. Obrigada e boa noite a todos.